Amém? Abram comigo em Mateus, capítulo 11. A gente vai estar olhando no verso 20 e depois a gente vai estar pulando para o verso 25. Ou de repente vai pegar tudo aqui. Você pode se colocar de pé, aquele que achou, se coloque de pé. Mateus 11, 20 diz assim: Então começou Jesus a admoestar severamente as cidades às quais realizara números feitos, prodígios, porque não se arrependeram. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muitos que elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Entretanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, te arrogas subir até os céus, pois será lançado no inferno. Porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância para com o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi o teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meio do meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados de cargas suas pesadas, das suas cargas pesadas, e eu vos darei descanso. Tomai o vosso lugar, a minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é bom e minha carga é leve. Pai, nós te louvamos, te celebramos, e te peço, Espírito Santo, traga toda a clareza ao nosso coração sobre a tua palavra, Pai, para que possamos sair daqui com o coração pronto a colocar nossa vida em ordem de acordo com o teu propósito. Nós queremos, Pai, a justiça do Senhor, mas se a gente não alcançar a tua justiça mediante um coração quebrantado e arrependimento, o que nos resta, Senhor, é juízo. E Pai, que o Senhor tenha misericórdia, para que possamos sair daqui com desejo de buscar te conhecer, de buscarmos sermos íntimos do Senhor e fazer o Senhor conhecido em nós e através de nós. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Estava pensando, esse texto parou no meu coração. Até essa semana não ame mais, mas todos nós aqui de alguma forma experimentamos um toque do Senhor. De alguma forma Jesus falou ao nosso coração. De alguma forma recebemos algum milagre de Deus. E Jesus aqui ele lança um alerta ao nosso coração, porque nós não sabemos desfrutar do milagre do Senhor, das bênçãos de Deus.
todos nós temos uma necessidade, todos nós temos um alvo, nós colocamos algumas coisas diante de Deus, e às vezes prontamente o Senhor nos dá uma resposta, ou às vezes Deus não resolve o nosso problema, mas Ele fortalece o nosso coração para que a gente possa viver para o propósito de Deus. E a reflexão que eu estou fazendo essa semana toda em cima desse texto de Mateus até 11:28, quando fala sobre, eu me confundi na hora da leitura porque a versão é diferente daquilo que a gente lê, mas fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e Jesus fala: e eu vos aliviarei. O problema nosso hoje, e até a maioria de nós, e a gente veio para Jesus porque sabe que Ele é o caminho. Nós cremos de alguma forma, e quando eu falo crer de alguma forma, a gente não estou falando que a gente está crendo da forma correta. Às vezes a gente crê, se você vai falar: eu creio em Jesus, mas eu não leio a Bíblia. A gente naturalmente você já tem uma fé, mas a gente está falando sobre a fé de Deus, e a fé também é atribuído como um dom também, o dom da fé. Sendo que a fé é o que nos conecta ao Senhor Jesus, é saber que Ele existe, é saber que Ele é poderoso. Mas o problema é que nós hoje vivemos com uma imaturidade, que queremos que o Senhor promova um milagre sempre na nossa vida. E é muito bom quando a gente vê famílias sendo restauradas, a gente vê transformação de vida. Por exemplo, de repente, essa semana eu preguei para algumas pessoas falaram que viriam ao culto e não vieram ao culto. Isso não pode desanimar o meu coração, porque eu entendo que eles não sabem da importância de estar aqui neste lugar. Porque às vezes a igreja se tornou somente um convite para uma reunião de entretenimento, uma reunião onde vai ser lançada uma palavra positiva, uma palavra de encorajamento, uma palavra coach, uma palavra de terapia. E isso não traz responsabilidade para a nossa vida, isso não traz amadurecimento no nosso coração. Então, quando a gente vai sentando e caminhando, a gente vai vendo o nosso coração, o quanto nós queremos o Senhor Jesus. Então, por exemplo, a gente já participou de cultos, e alguns ou não tiveram a experiência de ver pessoas se manifestando, demônio e tudo mais. E geralmente quando manifesta um demônio, a primeira coisa que a gente fala é o quê? Sai, em nome de Jesus. Você vai lá, expulsa o demônio. Às vezes você não sabe nem como reagir, entendeu? Outros vão fazer entrevista para o capeta. E cara, eu não estou aqui levantando nada contra. Eu só acho que a gente precisa ter um coração pronto a entender que no mundo espiritual temos diversas situações que de fato o diabo tenta nos atrapalhar, nos impedir que essa mensagem que foi pregada ao nosso coração leve a gente a ter uma atitude. Então, por exemplo, quando a gente vê Jesus falando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, muitos de nós viemos para Jesus sem estar cansado. Tu já reparou quando você vai pegar de repente algo pesado e você está cansado daquele algo pesado, e você fica assim: cara, eu não posso largar isso, que se eu largar aqui vai ser pior. Aí pinta alguém na hora, aí tu pede ajuda, a pessoa vai lá e tira. Quando a pessoa tira, você fica assim: cara, aliviou. Sendo que quando a gente fala sobre uma pessoa cansada, ela não está esperando Jesus revelar o pecado dela, porque uma pessoa cansada, ela sabe o que de fato está pesando a vida. Então quando a gente encontra alguém cansado de verdade, pesado com o fardo desse mundo, com o pecado, com o diabo e tudo aquilo que te afasta de Jesus, você chega num lugar e falando assim: ó, tira, cara, eu estou cansado, tira de mim.
Ontem eu estava conversando com... Eu estava no aniversário de um amigo. E lá tinha várias pessoas, né, cara, da antiga igreja que eu fiz parte. E é chato, sabe, assim, tu fica às vezes temeroso, porque eu não estou ali para agradar ninguém, eu não estou ali para perder, estou ali para prestigiar. Mas as pessoas levantam calúnia sobre você, as pessoas falam mal de você, e não conhecem. Lá estavam pessoas que, por exemplo, quando eu tive o desligamento da minha antiga igreja, pessoas que vieram desesperadas até mim e falaram assim: Fabão, você está saindo, e eu sei do propósito de Deus na tua vida, mas eu já queria te fazer um convite, porque isso não depende de igreja. Eu queria te fazer um convite para tu ser meu padrinho de casamento. Eu falei: amém, cara, conta comigo, brother. E detalhe, eu saí da igreja. Tivemos esse relacionamento, dedicamos nosso coração, abrimos nosso coração, discipulamos, cuidamos. E o que aconteceu? Depois que tu sai da igreja, que tu não saiu, detalhe, a gente não tem como sair da igreja. A gente muda de instituição. Sair da igreja, alguém se desviou. Mudou de prédio, mudou de CNPJ, mudou de placa de igreja. Nada disso é importante. O reino de Deus continua o mesmo. Sendo que quando você se desliga, há uma multidão que de repente tu confrontou, tu falou a verdade, que agora pega aquela saída como uma oportunidade para denegrir a imagem. E cara, fez o convite. Depois que fez o convite, eu aceitei o convite. Não, conta comigo. Falar. Nunca mais vi. Casou, não me chamou para o casamento. E tudo bem. Aí quando eu chego lá, nessa festa, o brother está lá. Aí senta na mesa comigo. E começa a falar de Jesus, a gente começa a conversar de Jesus à noite, chega mais 2 pessoas, senta com a gente, e começa só a falar de Jesus, discipulado, e papapá, reino de Deus e tal. E uma coisa que eu falei: cara, se não houvesse perdão, eu não estaria nessa mesa, cara. Porque eu não estou aqui para perder tempo. Mas Jesus é real, cara. E conversamos a noite toda, falando de Jesus, falando sobre família. Hoje ele já tem um filho, uma filha. E cara, isso, as pessoas não mudam o meu coração. Quem mudou o meu coração foi Jesus. Então eu não sou uma lixeira para carregar mágoas, ressentimentos. O que fico de receio é com a falsidade. Que as pessoas sabem ser falsas. Querem saber como é que você está, o que você está fazendo, onde você está fazendo. E cara, é falar sobre Jesus, é falar sobre o Evangelho. Sendo que assim, a gente é muito bom de falar a verdade, a gente é péssimo de viver a verdade. Então é natural, se eu quero viver a verdade, eu vou passar por situações que o mundo que vive no engano, na mentira, não vai te aceitar. Então qual é o preço que a gente está pagando, que não se compara ao preço de Jesus, por ser fiel ao Evangelho? Então quando a gente fica hoje sobrecarregado, porque a gente começa a pegar coisas da vida, de situações, de pessoas, e cara, quando a gente entende o propósito do perdão, e aí, beleza, Jesus fala sobre a questão de milagres, sinais, maravilhas. Se esses sinais e maravilhas fossem feitos em tal lugar, as pessoas iriam mudar de vida. O que Jesus está questionando ali é: não tem motivo para você não mudar de vida. Eu já provei. E por que a gente não muda de vida? E Jesus fala: cara, vai ter menos rigor para o cara no bar, vai ser menos doloroso para o cara do bar do que para vocês, porque vocês ouviram a verdade, vocês experimentaram do milagre. E quando eu falo sobre milagre, eu falo de diversas situações. Pensa de quando você chegou na igreja.
A gente chegou aqui com irmãos endividados, irmãos com nome sujo, irmãos que não tinham onde morar, irmãos que não tinham nada. E não é por causa da igreja, igreja de prosperidade, não é sobre isso. Eu estou falando que tudo que você perdeu, ou tudo que você conquistou, não conquistou da maneira de Deus, e tudo que não é da maneira de Deus, não vai durar. Mas quando a gente constitui algo na maneira de Deus, é o mesmo encontro. Quando eu encontrei minha esposa, quando eu amei minha esposa, o interessante, né? Por que eu amo a Érica? Por que você ama seu cônjuge? Tinha alguma possibilidade de você amar uma pessoa que você nunca viu? É impossível. Primeiro tu vê, olhou, se a pessoa tem os mesmos princípios, carrega os mesmos princípios, aí tu vai se conectando no coração. O amor é tão cego que até o feinho fica bonito, entendeu? Mas tu ama pelas qualidades, tu amas pelos propósitos e tudo mais, porque você não pode amar pela estética. Estética muda. A Érica casou comigo, eu tinha cabelo, isso muda. Sendo que assim, o que não pode mudar no sentido contrário é o teu coração. O teu coração, a palavra de Deus se renova, da mesma forma que a palavra se renova, o coração se renova. O coração amadurece. Então quando a gente fala de uma igreja, onde os irmãos falando algo bem prático, falando assim, parece que as pessoas hoje não têm confissão de pecado dentro das igrejas. Aí eu falei, tu está falando da tua igreja ou tu está falando da igreja geral? Não, da igreja geral. Eu falei, mas tu também está falando da tua igreja. Eu falei, o problema é que quem não confessa pecado não quer Jesus, cara. Vive de título, vive de imagem, vive disso tudo. Então, por que eu vou confessar meu pecado se minha imagem vai ser estragada? Porque se eu confessar o meu pecado, os irmãos vão olhar para mim e vão falar assim, logo tu, bruto. A gente vai ser julgado. Mas o problema é que num ambiente onde a centralidade é o evangelho, não existe aqui, agora, nesse encontro, uma pessoa totalmente santa. A palavra fala que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Se você falar que não cometeu pecado, você é um mentiroso. Então tem dois pecados, a mentira e você fala que não tem pecado. É mentiroso, é pecado, está aqui. A questão não é sobre você ter o pecado, a questão é porque você não fala, tira de mim, Senhor. Expõe minhas debilidades, expõe as minhas dificuldades. A gente não quer isso. Então parece que é muito louco. Você está pregando algo que o sentimento que eu tenho é esse, sabe? A gente conversa com os homens, muitas das coisas aqui a gente é muito claro, muito aberto, tal. Parece que o sentimento que vem no meu coração, essa abertura que a gente traz sobre a palavra aqui neste lugar, quando eu falo a mesma palavra em outro lugar, as pessoas falam assim, cara, nunca ouvi isso. Ou seja, a gente aqui está acostumado em ouvir a verdade, mas a gente não está acostumado em falar a verdade, a nossa verdade. Porque a nossa verdade é algo que... Copo, aqui, para derrubar. Valeu. Mulher auxiliadora, obrigado. Então quando a gente fala sobre a nossa verdade, é falar o que Deus já sabe de nós. A gente quer viver o propósito do Senhor, a gente quer viver a missão de Jesus, a gente quer ser como Jesus, sem colocar tudo para fora. Jesus fala assim, deixa eu tirar o fardo. Às vezes tem situações que você não enxerga o fardo na tua vida. Então como é que eu vou saber que eu tenho um fardo? Primeiro, você não está caminhando. Você não está cumprindo o propósito de Deus. Às vezes a gente dá algum direcionamento. Você já estava conversando com a minha esposa falando, na verdade falando comigo.
A gente dá direcionamento básico, mano. Uma pessoa chega para mim e fala: pô, cometi esse tipo de pecado, minha família está destruída, tal. Aí eu vou lá, oriento, gasto um tempo, gasto 3, 4 horas conversando com a pessoa e falo: cara, vamos fazer a receita do bolo. Vai ler, tu caiu porque tu é um vagabundo, tu caiu porque tu não lê a palavra, cara, tu caiu, tu não tem mais intimidade com Jesus. Aí, não, entendi. Então eu falei: então vamos lá, leitura bíblica a partir de hoje. Vou te mandar um plano de leitura, eu quero você ler na Bíblia todo dia. Vou te mandar alguns materiais para tu estudar, junto com a tua esposa, porque eu estou tentando resgatar a confiança da esposa mediante ao posicionamento do cara. Onde a esposa vai confiar num cara? Quando ela vê: ih, meu marido está lendo, ih, meu marido está orando, ih, meu marido, eu gritei com ele, ele foi pleno, né? Ele não foi grosso comigo. Vai mexer. Então a busca daquele homem, buscar Jesus, ele revela Cristo. Quando ele revela Cristo para a esposa, ela consegue adorar. E eu não estou botando desculpa aqui: ah, então está justificado as mulheres que não adoram Jesus, porque meu marido não é Cristo. Você não pode condicionar a tua adoração a um Cristo, a um homem caído. Mas esse homem tem o poder de revelar Cristo. Aí a mulher vai mandar mensagem para minha esposa: ah, porque ele está com dificuldade, ele não está lendo a Bíblia. Aí tu pega, mano, tu fala assim: cara, é o próximo assunto, né? Falei: nego, tu tá falando com algum babaca? Sou algum otário? Eu te pedi algo difícil? A única desculpa que você não pode me dar, se você não ler, é você falar assim: eu sou analfabeto. Você estuda, mano, você faz concurso público, você passa em concurso público, você faz tudo, você não quer ler a palavra. Então desculpa, você não é convertido, você é um simpatizante da igreja. Não tenho tempo mais para perder contigo, pô. Tu entende? Porque o tempo é precioso. Esse tempo eu poderia estar dedicando a minha esposa, aos meus filhos, a Jesus, ao reino de Deus, mas está dedicando tempo a pessoas que não estão cansadas. E tem que dar um veredito para a esposa: fica tranquila, ele vai cair de novo. Se ele falar que não vai, é mentiroso. Então quando a gente fala sobre posicionamento, a gente não quer ser transparente. A gente é muito rápido em fazer acordo. Porque na verdade, o nosso acordo não é sobre querer Jesus. Eu só não quero perder meu casamento. Então você quer manter algo falso. Qual é a minha tristeza disso tudo? As pessoas se vangloriam de status, estrutura. Olha a minha igreja, olha o departamento infantil da minha igreja. Mas a gente não está olhando para Jesus. A gente não está buscando o Senhor Jesus. A gente colocou Jesus em um lugar. Por isso que nós cantamos: para onde eu irei? Quando o texto fala: para quem irei? É a pessoa de Jesus. Então quando a gente busca Jesus, cara, é como um espelho. Eu estou olhando com o espelho, eu estou olhando claramente Jesus, eu estou vendo Jesus quando olho para o espelho. A gente não é grato de acordar e falar assim: cara, respirei, acordei com vida, misericórdia do Senhor se renovou. A palavra fala que se você acordou com vida é porque Jesus teve misericórdia de você. Aí sabe o que você faz? Misericórdia, vou pecar de novo. A gente abusa da misericórdia de Deus. A gente abusa da paciência de Deus. A gente abusa do amor de Deus. O que nós deveríamos estar buscando, Senhor Jesus? Tem dias que você está cansado, tem dias que você está sobrecarregado, mas você precisa ir até Jesus mesmo cansado e sobrecarregado. A gente gasta tempo. Esse dia eu estava num casamento com minha esposa, cara, e o pessoal falando, né? Falou assim, na cartinha lá de os votos, né? Aí nos votos, não sei se foi o cara, não sei se foi a menina,
Foi ele, é pior, foi ele. Eu amo assistir dorama com você. Cara, aí ficam umas meninas, cara, achando que caiu um papelzinho. Meu príncipe. Aí o pessoal fica tudo iludido, cara. Tudo iludido. E a gente fala assim: eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Por que está vendo porcaria? É negar-se a si mesmo, gente. Está no pacote de quem quer seguir Jesus. A gente quer seguir Jesus sem cruz. A gente quer seguir Jesus sem se negar, é todo dia, com todo amor. Vocês estão vindo de um pastor, eu amo a palavra de Deus, mas tem dia que eu não quero ler. Por que tu não quer ler? Estou cansado, cabeça cheia. Mas quando tu lê, mesmo não querendo, a palavra se renova. Tu aprende algo novo. A gente tem que estar nessa busca, pelo conhecimento, mas pelo relacionamento com Jesus. Por que a gente está falando sobre isso? Tá difícil pra caramba a questão da masculinidade. A gente está sendo atacado, a gente está sendo bombardeado. Então, por exemplo, a gente não vê hoje, está aqui, temos Alice, temos Monize, temos meninas solteiras aqui, cara, e com que elas vão casar? Sabe, a gente tem que ter referências boas, uma comunidade de fé, é homem fortalecendo outros homens, as mulheres fortalecendo outras mulheres, as famílias fortalecendo as outras famílias. A gente tem um problema hoje de desenvolver nossa caminhada, porque botamos assim: você não sabe como é difícil para mim. Gente, com todo respeito, o que é fácil é o pecado. A gente escolhe errado, a gente toma decisões erradas, por imaturidade, por falta de busca. Tudo que a gente precisa está aqui, está escrito. Mas a gente só está cansado de colher as consequências das nossas escolhas. Aí o irmão chegou e falou: meu irmão, por isso que eu falei, quando vem alguma pessoa, eu falei: mano, joga para fora. Joga seu pecado para fora, porque Jesus quer te libertar, Jesus quer te perdoar, e tudo isso é verdade. Mas em nenhum momento eu falei assim: você vai cobrar responsabilidade pelo que ele fez? Não vai. Então imagina, eu roubei um banco, eu estou pesado no meu coração, amém, Jesus te perdoou. Para na delegacia, vá lá se entregar. Ninguém quer. Eu estou falando sobre o caminho da justiça, o caminho de encontrar Jesus. Já pensou, cara? Eu estou aqui fora, livre, curtindo a vida, mas vazio, e por causa de um pecado meu, eu estou diante de Jesus, dentro da cadeia. Pergunta que eu faço para você: você queria estar livre sem Jesus? Ou se você cometesse um pecado, você fosse preso, você estivesse dentro da cadeia e Jesus se revelasse a você? Pô, preferia ficar livre. Beleza, só mostra que você não quer Jesus. A gente está falando de colher consequências pela nossa escolha errada, mas estamos para enfrentar tempos difíceis hoje na sociedade, porque um governo que está estabelecido é contra cristãos. Amanhã essa igreja pode acabar. Então, quando você tem a oportunidade de desfrutar da liberdade que ainda existe, você escolhe fazer qualquer outra coisa. Você não quer comungar, você não quer relacionamento, você não quer a presença de Deus, você não quer viver a vontade de Deus. E cara, é muito bom quando você tem um coração aquecido e falar do que Jesus fez em você, em toda a realidade que você pode viver. Casamento que teve adultério, casamento que acabou, cara, tudo pode ser para a glória de Deus, desde que você pegue Jesus e coloque no centro, e falar para as pessoas: cara, Jesus mudou minha vida, cara, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu creio que o Senhor vai me sustentar, Deus vai me fortalecer, mas eu preciso fazer meu caminho de volta. O caminho de volta é o que forma o caráter das pessoas. A gente está com uma igreja hoje muito carismática, muito acolhedora,
Porque Jesus fala: vinde como estais, mas se pudéssemos fazer uma tradução, mas não permaneça como estais. Então o que tem que mudar? Você sabe o que você tem que mudar. Tem coisas que você também não sabe, mas o básico você sabe. Você sabe que no teu pecado, sua omissão, sua mentira, seu egoísmo, sabe tudo. Agora tem coisas que você não enxerga. Como é que você vai enxergar aquilo que tu não vê? Através dos irmãos, a comunidade, o relacionamento. É você chamar um irmão para dentro da tua casa. O problema é que a gente vai ficar hoje falando assim, ó, muito se metendo na vida dos outros a nível de gosto. Eu sou o Davi, o Felipe gosta de comida japonesa. Eu não gosto de comida japonesa. Não gosto. Mas, cara, isso não impede o nosso relacionamento, porque é sobre Jesus, não é sobre o que comemos. Então a gente tem que entender que o propósito é muito maior. Então quando a gente busca relacionamento com propósito, a gente vem assim: Senhor, eu quero essa mudança, cara. Eu quero viver para o Senhor de fato. O problema é que a gente quer abrir mão de situações que Deus nos deu. Por exemplo, às vezes o nosso casamento está pesado, a criação dos nossos filhos está pesada. E se Jesus falar assim, ó, vou tirar teus filhos, aleluia, ai, não vejo a hora deles crescer. Cara, que oportunidade que Deus te deu de poder criar seus filhos, de mostrar o caminho do Senhor. Que oportunidade os seus filhos têm de aprender com você que, cara, se teve escolhas ruins, se teve coisas pesadas que aconteceram na vida, eu tenho que pegar aquilo ali e falar: Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu poderia estar vivendo hoje algo muito pior. E a gente pegar o que sobrou e falar: Senhor, o pouco que eu tenho, eu te dou tudo. Me ensina a criar meus filhos no caminho de Deus. A gente hoje quer filhos, por exemplo, educados, mas a gente não gasta tempo orando para os nossos filhos. Eu estou falando de orar individualmente e orar pessoalmente com os filhos. A gente vê dificuldade no caráter dos nossos filhos. Nossos filhos vão ser os futuros adultos. Nossos filhos é a igreja do hoje. Então, a gente tem que hoje gastar tempo para formar o nosso caráter. Quem não tem filho ainda, cara, que oportunidade tu tem? Quais são as regras que você vai estabelecer? A apostila que vocês hoje tem na igreja como família, tem o 2, tem a questão da criação de filhos. É algo que eu estudava com a minha esposa quando eu era solteiro, cara. Então, tipo assim, a receita do bolo está ali. Sabe o que a gente faz? A gente não lê a apostila, a gente espera no pequeno grupo alguém mandar o troço lá, porque você não tem até preguiça de procurar. Aí manda e tu abre, tu lê junto. Ah, é verdade. Ah, o papel do homem é esse. Ah, o papel da mulher é esse. Ah, a criação de filha está. Amém. Acabou a reunião, continua na mesma porcaria. Porque se você pega o manual, você vai tentar colocar em prática. Aí você não conseguir, você levanta a mão e fala assim: ó, eu estou com dificuldade nisso. A gente não expõe dificuldade. Se eu perguntar para o Felipe, já não está aqui, mas Felipe, todos do teu pequeno grupo já procuraram você depois de uma aula e falaram assim: ó, estou colocando em ordem, Felipe, ó, eu estou com dificuldade nisso? Poucos. Aí eu te pergunto, bota todo mundo para ensinar agora, porque ninguém está com dificuldade, então todo mundo aprendeu. Quem está no pequeno grupo do Felipe está aqui, ou do Charles também, todo mundo entendeu? Então por que ninguém levanta a mão? Porque a minha vontade é de jogar você no fogo. Vai botar, vai praticar, vai ensinar outro irmão. Quando você não aprende, você não ensina a guardar, porque você não guarda. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Pega o papelzinho: Jesus te ama, Jesus te ama. Ó, vem na minha igreja, culto domingo de manhã, Ministério Impacto, ó, uou, Deus está lá. Cara, a gente não fala de Jesus, a gente fala de uma placa, a gente fala de um homem, mas não fala de Jesus Cristo, o homem. Quando a gente apresenta o evangelho para as pessoas, o evangelho, a gente parece estar querendo conquistar as pessoas. Se você valorizasse Jesus como algo tão precioso na sua vida, você não dava pérola aos porcos. A gente está mais paciente. Jesus chegou para o jovem rico, e eu acho top. Jovem rico,
O jovem rico era um homem que guardava a palavra com todo amor. Vou falar até com muito respeito aqui. Se não é para você, glória a Deus. Se é para você, fica para reflexão. De repente o jovem rico era muito mais crente do que muitos de nós aqui, porque ele falava assim: eu guardo a tua palavra, os seus mandamentos, desde a adolescência, desde a minha mocidade. Sabe que o problema? Você pode guardar a palavra e você não ter Jesus na tua vida, porque ele primeiramente ele se ajoelha diante de Jesus e fala assim: Jesus, como eu faço para ter a vida eterna? Então você pode guardar a palavra sem ter a vida eterna, e a vida eterna é Jesus. Você guarda a palavra, você guarda o mandamento. Quantos ímpios não traz suas esposas, não rouba, não mata, não fuma? É a sua santidade, e não é a santidade de Jesus, é a sua maneira prática de moralidade. Mas moralidade não é santidade. Então a gente pode ter um presidente com princípios morais, conservador, e vai ajudar a nação, e amanhã vai para o inferno, porque o que te salva é a fé em Jesus Cristo, não é suas boas obras. Mas eu tenho fé, mas eu não tenho obra, então tem alguma coisa errada também. A fé sem obra é morta. O que é morta? A fé. Se a tua fé é morta, tu não acredita em Deus, tu não é salvo, porque a fé é morta. Para a gente ser salvo, a gente tem que ter uma fé viva, ainda que seja dos 45, igual Ladrão da cruz. Mas ele teve fé, ele viu o Senhor Jesus. E como é que eu sei que eu vi o Senhor Jesus? Fábio, como é que é o respaldo para minha fé no Senhor Jesus? Eu creio no Senhor Jesus. Ladrão da cruz falou para o seu companheiro de cruz: nós merecemos estar aqui, ele não. Porque uma pessoa que vê Jesus, ela reconhece a sua miséria, reconhece o seu pecado. Quem está vendo Jesus está olhando para a luz mostra suas imperfeições. Quando a gente busca um relacionamento com Jesus, é o que a gente experimenta aqui na nossa igreja. Jovens, adolescentes, querendo professar um caminho, uma outra fé, um desvio. Mas sabe por quê? Você não viu Jesus. É impossível alguém que vê Jesus permanecer como estás. E às vezes a imaturidade, o egoísmo, a falta de uma referência familiar esconde Jesus. Mas você também precisa ter um coração aberto para que Jesus possa falar, porque a gente só reclama. Entra no quarto para orar? Não entra, não ora, não lê a Bíblia, e fica vulnerável a acreditar em qualquer outra coisa que nunca deu a vida por você. E Jesus deu a vida por nós. Então a gente precisa dizer: eu tenho um Deus que enviou seu Filho para morrer por mim. Quando a gente tem esse Deus na nossa vida, a gente quer buscar esse relacionamento com essa luz. Quando a gente tem um relacionamento com a luz revela nossas imperfeições. E o que eu faço quando eu enxergo minha imperfeição? Procuro ajuda, levanta a mão. Ainda que sejamos uma comunidade de fé, que nunca alcancemos números, mas o evangelho do reino de Deus está sendo pregado neste lugar. A gente vai em outros lugares, e não estou falando que a gente é melhor, eu estou falando que a gente tem que ser servo de todos. Mas o problema é que se você for servir a todos, meu sonho para a mudança do bairro, reunião de pastores aqui do Rio de Janeiro. Mas tu acha que isso vai ser bênção ou vai ser uma desgraça? É pastor mantendo gente caída dentro da igreja, porque a gente, não, mas é o amor. Calma aí, meu irmão, o amor responsabiliza. Eu amo a minha esposa, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que prover ela, não somente as coisas financeiras, mas prover o amor. Obrigado, amor. Esposa. Prover o amor, prover o cuidado, prover o relacionamento. Vamos ter dificuldade, vamos ter desconforto.
O problema é que a gente quer expor a verdade sem responsabilizar o irmão. É que nem eu chegar para o irmão assim e falar assim: irmãos, ó, a palavra fala que se os olhos forem maus, todo o corpo está em trevas. Amém, irmãos? Amém. No amor é assim: você tem olhos maus? Teus olhos são verdadeiramente puros? Você está vendo coisa errada? Ou você também, não é só questão de pornografia, ou cobiçando a mulher dos outros, ou o homem dos outros, mas você julga as pessoas com o seu olhar? Que é um olhar mau. Porque quando a gente fala sobre o olhar piedoso de Jesus, é aquele olhar que, eu acho legal que no filme Paixão de Cristo relata muito bem, quando Jesus cai no chão, sendo esbofeteado, já estava preso, e Jesus olha para Pedro. Eu sei que isso eu não filme, mas isso também está na Bíblia. E quando Jesus olha para Pedro, cara, eu quero crer que esse é o olhar como chama de fogo. Pedro foi consumido com aquele olhar, um olhar de amor. E ele falou: miserável homem que sou, eu não mereço o Senhor Jesus. Vou voltar para aquilo que eu tinha que ficar, porque eu não sou digno. Você entende? Se eu pedisse para você levantar a mão aqui, sempre vai ter um doido para levantar, por isso que eu não vou te expor. Mas se você fala assim: cara, você se acha digno do amor de Deus? Levanta a mão. E tem gente que vai falar assim, ó. Mas é uma preciosidade tu receber o amor de Deus, o toque de Deus. Olha onde você estava perdido, você estava na escuridão, tua vida era uma desgraça. Eu estou falando que quando você se arrepende, busca restauração na sua vida, você vai ver sim o renovo de Deus no seu lar, o renovo de Deus, o toque de Deus na vida dos seus filhos. Mas cara, você precisa sair dessa zona de conforto. Você precisa cuidar do propósito eterno de Deus. E quando eu falo do propósito eterno de Deus, abram comigo em Romanos 8. Romanos 8, 28 fala assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Em outras versões está falando: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o que você fez, ainda que seja uma cagada, não coopera na sua vida ainda? Porque de repente está faltando o amor de Deus. Porque quem ama Jesus vai falar assim: cara, Ele me libertou, Ele me transformou, era um homem miserável, cara. A gente é egoísta, a gente reclama. 29 fala: portanto, aquele que antecipadamente conheceu também o predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você deveria pegar, se você tiver com uma caneta, escrever assim, ó: o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos, a imagem e semelhança de Deus, para o louvor da sua glória. Propósito eterno de Deus: ter uma família de muitos filhos, a imagem e semelhança de Deus, para o louvor da sua glória. Então, quando você pegasse aqui a palavra, a imagem de seu filho, você deveria falar assim: tem que ser meu caráter. Muitos irmãos deveria ser a minha família. E aos que predestinou, a este também o chamou, e aos que chamou, a este igualmente justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então, quando a gente fala do propósito, a gente tem que olhar para os nossos irmãos não com olhar de julgamento. Se aquele tem mais Jesus e aquele que tem menos Jesus, deveria aquele que tem mais Jesus servir o que tem menos Jesus, até que Cristo seja formado nele. Sendo que se esse irmão que está no nosso meio aqui, que não está querendo manifestar o caráter de Cristo, esse irmão não é irmão.
Então, eu já tinha falado isso. O discipulado, essa igreja acredita no discipulado. Quem não quer viver discipulado não deveria estar aqui. O seu dinheiro não é importante para nós. Nós não temos problemas de nos faltar dinheiro, porque nós temos caráter. A gente debaixo da árvore de novo, nós vamos voltar para debaixo da árvore de novo, mas nós não queremos perder Jesus. Então no discipulado é o propósito de formarmos Cristo na vida dos irmãos. Fábio, se eu não querer discipulado, eu posso vir para o culto? Pode vir, senta aí. Mas eu não posso encarar você como um irmão, porque eu não te conheço. Tu nunca vai funcionar aqui. Tu nunca vai trabalhar em nada aqui. Porque a gente está servindo pessoas, a gente está ministrando em pessoas. A pior coisa que tem é perder tempo. Sabe o que a gente faz? A gente está se dizendo melhor do que Jesus. A gente fala assim: Jesus, se ele estivesse com você, Jesus ia olhar para você e falar assim: negue-se a si mesmo, vem e me segue. Aí a pessoa vai se entristecer e não vai querer caminhar. Jesus vai embora porque ele não tem tempo para perder. A gente tem tempo para perder. Não, eu vou perseverar, o irmão vai caminhar em nome de Jesus. Cara, ele não quer Jesus, já tomou decisão. Então discipulado é para discípulos de Jesus. Esse termo perdeu-se nas igrejas. Esse termo foi estragado, com todo o amor e respeito. Esse termo foi estragado até com as visões celular. Eu sou discípulo de fulano, eu sou discípulo de ciclano. Eu tenho uma alegria, quando eu falo do discipulado que eu recebi no meu pai na fé, eu tenho uma honra de ter as características dele. Tenho. Como eu já falei, às vezes o discipulado é tão intenso que eu já vi gente careca, que tem um discipulador cabeludo igual o Felipe, e o careca fazendo assim, ó. Oxi, eu falei, mano, tu nem cabelo tu tem, mano. Mas já vi. A pessoa, ó. Olha a pessoa, no meio do culto, um careca aqui, ó. Discípulo de Marco. Não, o que tá fazendo aí, mano? Não, tô botando a mãozinha aqui. Mas a gente copia uma pessoa, mas não estamos buscando o caráter de Jesus. Tu entende? O que nós precisamos entender é o discipulado de Jesus. Você tem toda a abertura, quem conhece a gente aqui sabe, tem toda a abertura de expor o que quiser. Você pode chegar para mim aqui e falar assim: pastor, tu é um cara ridículo, tu é um babaca. Eu não estou nem aí, mano. Aí eu vou falar assim: por que tu acha isso de mim? Ah, por causa disso. Aí eu vou falar assim: cara, por causa disso eu faço isso, por causa disso eu faço aquilo. É assim, essa, tu entendeu? Ah, entendi, mas não concordo. Problema. Eu não estou nem aí para a tua opinião nisso. O que eu estou desonrando Jesus, eu preciso mudar. Agora, se eu não estou desonrando Jesus, mano, pouco importa a minha opinião. Já teve situações de pessoas escandalizadas. Eu não estou aqui porque eu consegui raspar o cabelo hoje de manhã. Mas tem dias que eu estou de boné aqui, tem gente que se escandaliza que eu estou de boné. E eu falo com todo amor, gente. Se isso for escandalizar os meus irmãos, eu tiro o boné. Mas tu vai tirar teu pecado também? Porque eu me escandalizo mais com o teu pecado do que o meu boné. Eu falo para os homens aqui, tenham cuidado. Pô, a gente vai botar calça aqui, mas está maior calor, vou botar uma bermuda. Mas cara, por que a gente bota aqui? A gente tem que estar pronto para a guerra. Pintou alguma situação, alguém passou mal, tem que levar alguém, foi delegacia, alguma coisa. Eu não posso entrar no lugar com qualquer roupa, pô. Então eu tenho que estar pronto. Não é ato religioso, está o Brunão ali, a gente cobiçando ali, ó, as perninhas fresquinhas. Mas é top, o cara trabalha a semana toda ali, ó, de em pé ainda, pô, merece. Se pudesse dar uma perninha pro alto aí, seria top, vai descansar as pernas. Mas tu entende, a gente passa por situações e a gente não tem que estar pronto para a missão, para o propósito. Mas a gente se escandaliza com tudo. Aí a gente vê o seguinte: a gente julga, o irmão tem tatuagem, a igreja ali tem terno e gravata. A igreja que tem terno e gravata, cara, pode ser um ritual, algo religioso, mas, cara, pode ser homens de Deus. Eu conheço gente de Deus que eu falo assim, cara, terno e gravata, que pessoas apaixonadas por Jesus. Mas o cara de tatuagem vai chamar outro de religioso. Mas o de tatuagem pode ser alguém mais religioso ainda, porque ele não busca um relacionamento com Jesus. Então pouco me importa se é gravata, se é bermuda, se é tatuado, se não é tatuado, se é cabeludo ou é careca, não importa. O que nós precisamos entender: eu preciso estar conectado ao corpo de Cristo para viver o propósito de Deus.
Eu preciso estar envolvido com o chamado de Jesus. Eu preciso tirar da minha vida todo tipo de distração. Gente, a gente está vivendo dias tremendamente difíceis. Eu tenho exposto, já perdi vários seguidores, e entendo uma coisa: eu estou pouco me lixando com o negócio de Instagram. Tem botado muito sim na questão política. Tem botado muitas situações, na minha opinião, não vou fazer da igreja um palanque. Mas cara, a gente está cego. A gente está votando em pessoas que dá um gás. A gente está votando em pessoas que dá algum benefício. A gente está votando em pessoas que falam assim: você precisa ser pobre. Pobre não precisa de muito dinheiro. Só porque a gente vai ser beneficiado com alguma coisa. Aí o pessoal fala assim: tu não tem que entrar nessa questão política. Eu estou colocando na questão política porque eu vou falar para você: a Maíra participou de um treinamento com a gente, né? Foi muito bom, lá na igreja da Fernanda Brum. Cara, só vereadores cristãos. A gente foi para uma parada, ninguém, na época tinha gente comprometida com outras coisas, mas muita gente não foi, só foi Maíra com a gente. Fantástico, não foi, Maíra? Priscila lá de Recife, Pavanato, Pablo, que agora é vereador, que era assessor do Nicolas, o Rafael Satier. Cara, são homens de Deus que falaram assim: eu sou filho de pastor, outro não era filho de pastor, mas falaram assim: eu estou entrando nessa causa por causa do reino de Deus. Bíblia, a gente foi ministrado a noite toda, nenhum fez negócio de campanha, só fez uma questão de mudança de pensamento. E o presente que a gente ganhou, um fetozinho de borracha, com 20 semanas, né, mãe? É 20 semanas? Oi? Não, era 20 semanas. Cara, um bebezinho, só para a gente simbolizar. E a mulher que deu? A mulher estava grávida e falando sobre isso, contra o aborto. A gente está hoje apoiando o governo que apoia o aborto. A gente tem irmãos aqui que vai entrar num processo de adoção. E cara, já pensou, vem um bebezinho desse para tua mão? Aí olha que lindo. Não foi uma questão política que mataram o Charlie Cake. Cara, eu chorei, eu nem sei se eu compartilhei aquilo ali. Uma mulher falou assim, lá na faculdade, ela pegou com um bebezinho no colo. Até é maluco, mano. Ela falou assim: muitos aqui falam que são a favor do aborto, então eu vim aqui para dizer que o filho que está aqui foi meu pai que me engravidou. E eu amo meu filho. Ela com um filho que o pai dela, o próprio pai, abusou dela, engravidou ela. E ela não abortou. A gente questiona Deus pela forma que a gente vê ao mundo. Mas se você vê o mundo independente da pior forma, pode ser fruto de um estupro. Você vai vir para um propósito, para a glória de Deus. Deus em nenhum momento quis que aquilo acontecesse. Se aconteceu porque o mundo é mau, o mundo é das trevas. Nós caminhamos não com a cautela, o cuidado do evangelho do reino de Deus. Nós não estamos exposando, mas se aconteceu algum tipo de tragédia na sua vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só precisa você amar o Senhor Jesus mais do que a sua imagem. Quando a gente ama mais a nossa imagem do que Jesus, nós nos escondemos e escondemos o nosso pecado. Agora, quando a gente coloca o nosso pecado para fora, porque eu amo o Senhor Jesus, quem te julgar não te ama. E por que eu preciso da opinião de quem não me ama? A gente fica mendigando o amor de quem avalia a nossa vida, avalia nossas condições financeiras, avalia aquilo que nós temos, avalia a nossa roupa. O amor de Jesus não se limita a essas coisas. Então eu preciso estar amando o Senhor Jesus. A gente não mostra quem nós somos, porque nós estamos totalmente fragilizados em nossos relacionamentos familiares, que nós queremos pertencer a qualquer coisa.
A igreja pode ser algo grandioso para a tua formação do teu caráter, mas pode ser também uma mentira, porque você tem uma disfuncionalidade na família e você acha que a igreja é a tua família. Ué, mas tu não falou que a igreja é a tua família? Desde que Jesus Cristo é teu Senhor. Porque se você tem a igreja como família e Jesus Cristo não é o teu Senhor, você está aqui dentro querendo essa família, vivendo em família, querendo reconhecimento, querendo a aprovação das pessoas, quando Jesus fala assim: eu sei as tuas obras, e que tu abandonaste o primeiro amor. A gente deveria sentar e falar assim: cara, eu não estou amando Jesus, eu já queimei mais, eu nunca queimei de amor por Jesus, cara, eu não estou me dedicando. Porque uma pessoa que ama Jesus, ela está na missão, ela está pregando o evangelho em qualquer tempo, fora de tempo. Ela quer pregar o evangelho, ela quer fazer Jesus conhecido. Eu estava escrevendo alguns relatos de experiências de evangelização para o livro. Aí eu botei um tema de uma experiência: a minha onda é Jesus. Eu lembro que quando eu fui para a casa de um primo meu para falar de Jesus, e ele não tinha me recebido, e eu parti para uma outra casa. Aí tinha um brother lá que era meu xará, Fábio, estava desviado. Eu falei: Fábio, eu vim aqui. Ô, negão, pô, eu vou sair. Eu falei: tudo bem, eu vou esperar você aqui na porta. Não, cara, eu vou sair. Eu falei: eu vou esperar, eu preciso orar pelo menos por você, eu preciso falar de Jesus para ti, mano. Aí ele foi, tomou banho, eu fiquei na porta, no portão da casa dele esperando, igual um maluco lá. O que tu vai fazer? Eu vou falar de Jesus. Aí nisso que eu estou lá sentado no portão, chega um brother que ia para a festa com ele. Aí eu estava sentado, ele sentou assim, olhou para mim. Aí ele falou assim: esse é o Espírito Santo, cara. Aí ele falou assim: qual é a tua, negão? Eu falei: a minha tu não curte não. Ele: por que tu não acha que eu não curto? Eu falei: não é curte não, mano, a minha parada é sinistra. Ele: é, mano? Eu falei: é. Quem experimentar a minha parada vai ficar doidão. Qual é, mano? Qual é a tua parada? Eu falei: não vou nem perder tempo contigo não, mano. E eu me emocionei escrevendo essa história, porque foi top, né? Aí ele: não, mas fala, cara, eu uso... Aí o cara caiu. Eu uso loló, eu uso maconha. Eu falei: ih, velho, isso aí é fichinha, mas isso aí faz nem cosquinha do que eu experimento. Ele: tu não vai falar não? Eu falei: cara, eu não vou entregar isso para qualquer um, é muito precioso para mim. Aí ele: fala, mano. Insistiram. Eu falei: então tá bom, vou falar para ti. Eu falei assim: a minha parada, velho, é Jesus. Quando a gente experimenta Jesus, a gente fica doidão. E quando a gente experimenta Jesus, quem está de fora vai te criticar, quem está dentro sabe que a parada é boa. E eu vou falar para tu experimenta essas paradas porque tu é vazio, mano. Tu quer a aprovação das pessoas quando você só precisava do amor de Deus. Mano, o maluco começou a chorar. Eu falei: é isso mesmo, cara, é isso mesmo. Eu tô indo pra essa festa, mas, cara, eu tô chorando. Isso é o pior, que sabe o que é o pior? Eu uso isso tudo, cara, e meu pai é policial. E se meu pai descobrir que eu tô usando essas paradas, meu pai vai me bater, mano. Eu falei: tu entende que tu é um mentiroso, tu é um enganador, cara. Velho, tu precisa de Jesus. Aí ele: pô, mano, aí, gostei da tua ideia. Eu falei: Jesus não é uma ideia, mano, Jesus é o caminho. Você precisa entregar teu coração. Ele: pô, cara, eu tô indo tendo uma igreja. Olha só, eu tô indo numa igreja. Eu falei: cara, eu queria estar orando por ti. Aí eu orei por ele. Aí o brother chegou, a gente deu uma palavra lá. Mas sabe, a gente não aproveita as oportunidades. A gente parece, sabe que quando eu vejo essa experiência, você ensaiou isso, você pensou isso? Não. Eu lembro daquele texto que Paulo fala que o Espírito Santo encheria sua boca para que você pudesse proclamar o Evangelho, sabe? E cara, eu não sabia menos Bíblia do que eu sei hoje, mas tinha muito mais coração, porque hoje a gente tem que cuidar de gente que não quer Jesus. Isso que é a minha chateação, porque gente que não quer a missão de Jesus te tira da missão. A gente deveria estar gastando tempo pregando o Evangelho para todo mundo, porque não existe esse papo:
Prega o evangelho, se possível, abre a tua boca. Jesus não falou isso. Isso aí é Santo Agostinho, top, maneiro, teu testemunho é bom, mas o testemunho só faz o ímpio olhar. Ele tem Jesus, é uma pessoa de Deus. Não é sobre isso, é você falar assim, meu irmão, o que está para mim, está para ti. E aí eu fui contando alguns, contei umas 3, 4 relatos assim, de repente eu vou escrever mais, mas tipo assim, o mundo está carente da presença de Jesus, o mundo está cansado de a gente oferecer igrejas e mais igreja, mano. A gente é tão doido que a gente é capaz, uma coisa é tu honrar a identidade, alguma coisa, mas não ter uma idolatria. Amanhã eu vou lá, vou tatuar o nome da minha igreja, eu mudei de igreja, e agora? Faço o quê? Vem Medeiro, paga aqui para mim. Tu entende, mano? A gente está fora do propósito, a gente perdeu o amor de Deus, agora é tudo sobre você, é eu. É tudo sobre eu. Eu vou cantar essa música agora. Não é mais Rosana, não é mais Jesus. Então quando a gente entra na missão, cara, é você falar, Senhor Jesus, ontem mesmo eu estava na festa assim, Senhor Jesus, cheguei. Se o Senhor quiser me usar para cooperar na vida de alguém, estou aqui, eu estou doidinho para falar do teu amor para alguém. Aí quem vai sentar o cara? Sentou um cara, falei de Jesus a noite toda com ele. Sentou mais outro, sentou Jesus a noite toda. Porque, cara, falar de Jesus é o que preenche meu coração. Viver para Ele é o que preenche meu coração. Nós precisamos viver esse evangelho e pregar. A gente fica desacreditado por insistir em pessoas que não inspiram a nossa vida mais. A gente tem que ser inspirado. Uma das experiências que eu também escrevi foi quando eu fui para a pista de skate. Hoje a pista de skate está iluminada, mas na época que eu era solteiro, a pista de skate, olha não, eu não estou vendo, olha não. Cheguei na pista de skate, um lugar escuro, lá, tu passava lá 7, 8 horas da noite na época que eu era solteiro, meu irmão, só via fumaça, mano. Os caras fumando maconha lá. Aí eu peguei meu violão. Aí eu cheguei pros caras lá e falei assim, mano, ali é o violão. Eu falei, pô, tu sabe tocar? Ele sei. Aí eu falei assim, pô, eu tinha aquela mentalidade assim, meu violão é de Jesus, eu adoro o Senhor, né? Não vou deixar os caras tocar Mas eu falei, pô, quer tocar uma musiquinha? Toca aí. O cara pegou um reguezinho, cantando o maior reggae lá de maconha lá, e cantando. Aí nisso que ele tava cantando, um brother passou de bicicleta. Na época o barbante tinha tráfico de droga ali. Vou lá pegar a paradinha lá, não, pega pra mim lá de Silco. E tocando lá. Aí acabou, eu falei assim, agora é minha vez, né? Tu cantou uma, eu vou cantar uma também. E qual foi a música que eu cantei? Poderoso Deus. Quando eu acabei de cantar Poderoso Deus pros caras, o cara que tinha acabado de tocar começou a chorar. Ele estava fumando maconha com um copo de vinho. E ele começou a chorar e falou assim, cara, você tem vida, você não era para estar aqui. Eu falei, essa vida está disponível para você, cara. Você precisa querer Jesus, por isso que eu estou aqui. Agora, quantas pessoas, se meu pai, vivo na época, descobrisse que eu estava sentado numa roda de maconheiro, estou ferrado, mano. Mas quando o propósito é maior, o amor é maior, claro que eu não vou falar, jovens, procura uma roda de maconheiro, faça o que Jesus mandar fazer. Jesus mandou falar? Fale. E se morrer lá? Jesus mandou falar. Amém. Jesus quis te encontrar logo. Mas o problema é que a gente não faz o que Jesus mandou. Então a gente precisa ter um coração pronto para a missão. A gente perdeu a esperança porque a gente não prega. A gente não quer cuidar das pessoas. Nossa igreja tem que ser uma igreja de cuidado. Felipe está sobrecarregado, tem muita gente no pequeno grupo dele. Charles também está sobrecarregado, ainda que tenha menos pessoas, mas tem as afazeres, as missões da igreja. Quando a gente fala assim, cara, eu quero entrar na missão, Felipe, me suga. Vou sugar você, Felipe. Felipe fechou lá, fala, bom, fulano está me procurando, vamos conversar com esse irmão, vamos saber como é que ele está bem? Cara, a gente não vai confiar a vida de nenhum irmão a qualquer pessoa. Não vamos. Aqui não é, entra para a escola de líderes, seja um líder de célula, a gente tem 20 mil células nessa igreja. Estou nem aí para isso, cara. Agora a gente tem que amar, a gente tem que cuidar, a gente tem que perdoar, vai ter treta, vai ter relacionamento, mas Cristo é o alvo. Nós precisamos entrar na missão, precisamos preparar essa igreja para que seja uma igreja pronta para os últimos dias.
Se fechar essa igreja aqui, o que você vai fazer? Você se desvia ou você procura um outro lugar? Porque se você vai procurar outro lugar é porque você não entrou na missão. Nós precisamos entrar na missão. Temos um ame mais. Eu não gosto. Eu tenho pena. Seja cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você não ter tempo de cuidar de criança, família, alguma coisa. Mas cara, é o amor de Deus, mano. Aquela pessoa em situação de rua pode ser você. O problema é que você não está na rua, mas ela é um irmão que precisa encontrar o pai que você achou, e você não fala. A única coisa, cara, que a gente vai poder levar para o céu são vidas. Vidas é algo extremamente precioso, e nós não temos mais que perder tempo. Nós temos que amar pessoas como Jesus amou. Jesus te deu um mandamento: ame o teu próximo como eu te amei. Se você não está amando o teu próximo como Jesus te ama, ou você não sabe como Jesus te ama, ou você é uma pessoa desobediente, porque isso é mandamento. Mandamento não tem negociação. Não coloque limites ao seu temperamento. Você precisa só ser cheio de Deus. E se eu falar de Jesus eu perder meu emprego? Amém. Você falou de Jesus, não vai faltar. E se faltar, faz jejum. E se precisar de ajuda, os irmãos estão aqui, vamos dividir o pão. Mas a gente precisa cair na missão de Jesus, cair no propósito eterno de Deus, amar pessoas como Jesus ama. Essa tem que ser a marca do discípulo. Meus discípulos são conhecidos por amar. O problema é que a gente parece que é amar. Aí eu vou dar uma criticada. É o Jesus do The Chosen andando com a florzinha na mão, com a bolsinha de couro. Não é esse Jesus com a florzinha na mão, cara. Para de conhecer o Jesus do The Chosen. Conheça o nosso Jesus de Nazaré, o verdadeiro. Todos esses filmes cooperam, não estou criticando não, eu vejo, eu gosto. Lá em casa eu acho que é eu e Davi que mais vê. Gosto de ver o Davi lá, casa de Davi, é legal, mas vai para a Bíblia, cara. Tem pastor hoje pregando em cima do The Chosen que nunca leu a Bíblia. Jesus não curou Tiaguinho. Entende, mano? Tiaguinho está lascado lá de Tiaguinho, mano. Entende, mano? Mateus era autista. Entende, mano? E a gente acredita nessas paradas, mano. Sabe por quê? A gente não quer entender, a gente não quer ler. Então, vamos viver o propósito de Deus. Eu acredito, existe um fundamento. Jesus também poderia ter um discípulo, Paulo, curando os enfermos com a toalhinha e falando para Timóteo: beba um pouco de vinho, por causa das suas enfermidades. Por que Paulo não jogou a toalhinha lá em Timóteo? Porque só precisa de milagre quem não vê Jesus. Aí eu olho para lá, está minha mulher, olho para cá, está a TV. Não, mãe, desliga isso aqui. Então, gente, que nós possamos acordar e despertar, que nosso sim para Jesus seja um sim não de boca, mas de coração. Se envolva com o propósito, se envolva com o reino de Deus, se envolva com a missão da igreja de proclamar a verdade de Jesus Cristo. Amém?